Na vastidão dourada do Masai Mara, onde a vida selvagem escreve suas histórias em sangue e poeira, os ventos ainda carregam os rugidos dos lendários 4 mosqueteiros, Hunter, Morani, Síquio e o icônico Scarface. Os reis que governaram com força e coragem, deixando um legado que parecia inigualável. Mas a savana nunca esquece, sua descendência nasceu com o mesmo furor de conquistas em suas veias. Red e Tatu, herdeiros de uma dinastia de guerreiros, cresceram sob a sombra do maior de todos os leões. Mas esses jovens não são apenas um reflexo do passado, eles criaram sua própria história. Quando o perigo chamou, eles responderam. Quando a selva desafiou, eles resistiram. E agora, a savana espera para ver se os filhos dos 4 mosqueteiros estão prontos para honrar o nome de seus pais. Red e Tatu foram citados na série Dynasties da BBC e hoje conheceremos mais sobre sua trajetória. Então já clica no like, se inscreva no canal e vamos nessa! Masai Mara, o palco das lendas. Aqui onde o sol dourado toca a imensidão das planícies e os animais dominam a paisagem, encontra-se a Reserva Nacional de Masai Mara. Este é um dos lugares mais icônicos da África, conhecido por sua rica vida selvagem e pelas batalhas épicas que moldam o equilíbrio da natureza. É nesse lugar, entre leões, hienas, leopardos e gnus, que histórias de glória e tragédias são escritas todos os dias. Durante anos, a coalizão dos 4 mosqueteiros reinou suprema nesse território. Hunter, Morani, Síquio e Scarface, nomes que ecoaram por toda a savana, acompanhados de um legado de poder e conquista. A figura de Scarface, com sua icônica cicatriz, fez esse leão ser considerado o mais famoso do mundo, e por isso temos alguns vídeos aqui no canal sobre ele. Mas, como em todas as dinastias, o tempo cobrou seu preço. Um a um, os mosqueteiros enfrentaram a velhice e os desafios do ciclo implacável da vida selvagem. E quando o último deles deu seu adeus, parecia que sua história havia chegado ao fim. Mas apenas parecia. Pois entre as linhagens deixadas pelos 4 mosqueteiros, 2 figuras começaram a se destacar: Red e Tatu. Esses jovens leões carregavam o peso de um legado lendário. Desde cedo eles demonstraram um espírito indomável, brincando e caçando juntos, como se a força da coalizão original já pulsasse neles. A presença de Red e Tatu não passou despercebida. Seus corpos robustos, olhares determinados e personalidades contrastantes chamavam a atenção. Esses requisitos fizeram com que os leões fossem monitorados por algum tempo. Sorte a nossa, que podemos ter relatos incríveis sobre sua trajetória. Mas, como tantas histórias da savana, o caminho de Red e Tatu não seria fácil. Quando atingiram a maturidade, as pressões naturais começaram a surgir. Caribou e Rafik eram os novos reis do bando e Red, Tatu e seus irmãos estavam na puberdade. Logo, a escolha do destino desses jovens leões foi praticamente forçada. Red, Tatu e mais um de seus irmãos foram expulsos do bando. Agora era a hora de crescerem e se tornarem reis. Os primeiros meses de vida nômade foram cruéis para eles. Uma perda repentina viria para amadurecer a personalidade dos leões. O terceiro integrante da coalizão foi encontrado sem vida, com feridas em seu corpo denunciando um possível encontro com outro leão rival ou uma caça mal sucedida. Não se sabe ao certo. Red e Tatu estavam sozinhos e agora tudo mudaria. Antes, os leões caçavam de forma desenfreada, sem analisar o ambiente, mas agora eles observavam por muito tempo e quando atacavam, era de forma certeira. Aparentemente, Red e Tatu não queriam errar e perceberam que analisar o ambiente antes de atacar era uma melhor tática. Red e Tatu se viram em um território incerto, enfrentando o desafio de viver por conta própria.
Para se fortalecer, eles precisavam de companheiras. Era hora de conquistar um bando e serem coroados reis. Em uma região próxima ao rio Mara, um bando com leoas experientes era liderado por um leão mais velho, cujo reinado parecia estar chegando ao fim. Red e Tatu, cientes de sua força combinada, esperaram o momento certo para agir. Durante o amanhecer, quando o líder descansava longe das leoas em patrulha, eles avançaram e a juventude e energia dos dois aliados prevaleceram. Em poucas horas, o antigo rei caiu e Red e Tatu assumiram o controle. As leoas instintivamente aceitaram os novos líderes. Jovens e fortes, eles dariam a elas uma linhagem de respeito. Com isso, a coalizão agora tinha um território para proteger e um bando para liderar. A era de Red e Tatu havia começado. Eles reinavam. Diferente de muitos leões machos, Red e Tatu se destacaram por seu envolvimento na caça. Enquanto a maioria dos machos dominantes confia nas leoas para prover alimento, Red e Tatu não queriam perder mais nenhum integrante do grupo e mostravam às leoas a importância de observar muito bem as presas antes de atacar, para evitar ferimentos desnecessários. Frequentemente participavam das caçadas. Os dois leões eram uma força harmoniosa, mas com a chegada dos filhotes algo começou a mudar. Enquanto Tatu parecia encontrar satisfação na vida do bando, protegendo as leoas e criando uma geração forte, Red começou a mostrar inquietação. Ele patrulhava o território com uma intensidade incomum e seu olhar frequentemente se voltava para o horizonte distante, como se estivesse buscando algo além. Red começou a estender suas patrulhas, indo cada vez mais longe do território do bando. Para Tatu, isso era um sinal de alerta. Ele sabia que seu parceiro tinha o espírito inquieto e ambicioso dos grandes conquistadores. Enquanto Tatu permanecia próximo às leoas e aos filhotes, protegendo o núcleo do bando, Red explorava os limites do território como se estivesse preparando o terreno para algo maior. Finalmente, a inquietação de Red atingiu seu limite. Red não retornou de sua patrulha noturna, indicando que estava decidido a trilhar seu próprio caminho. Tatu não conseguia ignorar a inquietação em seu coração. Algo estava errado. Decidido a não perder seu companheiro de reinado, Tatu foi atrás de Red, seguindo o cheiro na esperança de encontrá-lo e fazê-lo retornar. Enquanto isso, Red, exausto de sua jornada, parou para descansar ao lado de uma pequena formação rochosa. Sob o calor do sol africano, ele se deitou para recuperar suas forças. Depois de algumas horas de descanso, Red foi despertado com um som comum na savana. Era um clã de 20 hienas famintas, lideradas por uma matriarca experiente. Elas estavam procurando por comida e Red estava sozinho, uma oportunidade perfeita. As hienas cercaram Red com uma estratégia calculada. A líder começou a ordenar ataques rápidos e evasivos, forçando Red a desperdiçar sua energia em movimentos defensivos. Cada investida era planejada para minar as forças do leão, deixando-o mais lento e vulnerável. Red lutou com coragem e determinação por um longo tempo, até começar a demonstrar sinais de cansaço. Era questão de tempo e Red iria sucumbir. Tatu, seguindo a trilha deixada por Red, começou a ouvir os sons da batalha à distância. Rugidos de fúria invadiram o local. Era Tatu, furioso por ver as hienas atacando Red. O leão abateu algumas e afugentou a líder do clã, que fez com que as hienas restantes recuassem. Tatu salvou a vida de Red, que em forma de gratidão retornou ao seu bando para passar mais um tempo vivendo em sua monarquia. A savana representava muitos perigos e talvez Red não estivesse pronto para enfrentá-lo sozinho. De volta ao bando, Red e Tatu encontraram conforto e segurança entre suas leoas e filhotes. Por algumas semanas a vida parecia tranquila, mas a inquietação de Red logo voltou a surgir. O horizonte ainda o chamava e dessa vez
Tatu parecia compartilhar desse desejo. Eles eram herdeiros dos 4 mosqueteiros e o espírito de conquista ainda pulsava em suas veias. Dessa vez, os 2 leões partiram em busca do desconhecido, mas não estavam sozinhos. Suas leoas e filhotes os seguiram pelo vasto horizonte do Masai Mara. Porém, existem alguns mistérios que a savana escolhe nunca revelar completamente. Após partirem com seu bando em busca de novos territórios, Red, Tatu e suas leoas desapareceram dos registros oficiais por muito tempo. A vida selvagem segue um ritmo próprio, onde o silêncio muitas vezes substitui as respostas. Foi apenas em 2019 que Tatu foi visto novamente, desta vez por trabalhadores da reserva. Ele estava com um pequeno grupo de leoas acasalando com uma delas. Embora não houvessem sinais de Red, Tatu parecia ter encontrado uma nova estabilidade, já que essas leoas não se assemelhavam às leoas do seu primeiro bando conquistado. Depois disso, Tatu desapareceu novamente. Oficialmente, esse foi seu último registro. No entanto, visitantes regulares da reserva que acompanharam esses e outros leões afirmam terem visto os irmãos em diferentes ocasiões, vivendo como leões nômades sem a companhia das leoas. Alguns ainda alegam que os avistaram separadamente, cada um seguindo seu próprio caminho. Se esses relatos são verdadeiros ou apenas reflexos do desejo de manter viva a memória dos herdeiros dos 4 mosqueteiros, ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que, assim como os 4 mosqueteiros, Red e Tatu deixaram uma marca em Masai Mara, nos ensinando que a fidelidade é em uma parceria capaz de salvar vidas e nos dar uma segunda chance. Se você sabe mais alguma coisa sobre Red e Tatu, registre nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda a chegar a 500 mil inscritos. Muito obrigado por assistir. Fui!